pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Amazônia Interativa, que, como vocês já sabem, é um programa multimídia da Web TV do Portal Amazônia. Hoje o programa está especialíssimo e super descontraído. Eu tenho aqui a presença dos meus colegas, Gabriel Seixas, repórter de esportes do Portal Amazônia, o Amarildo Silva, do Esporte Amazônia, e Dudu Monteiro de Paula, do Globo Esporte. Gente, obrigada por vocês terem vindo, é um prazer muito grande tê-los aqui. Hoje nós vamos conversar a respeito de palpites para a Copa 2014. E eu quero começar perguntando para os três. Gente, o clima vai realmente atrapalhar o desempenho das seleções europeias e de outros continentes, né, aqui na Amazônia? Olá, Isabel, olá, Amarildo, olá, Dudu, olá, internautas. Isabel, não sei se responde a sua pergunta, mas Itália e Inglaterra, que são as primeiras seleções que vão jogar aqui em Manaus, a Itália montou uma sauna no centro de treinamento para se adaptar à unidade de Manaus, e os jogadores da Inglaterra treinaram com 3 camadas de camisa, ou seja, está todo mundo preocupado com o calor aqui na cidade, principalmente as seleções europeias, porque realmente jogadores, principalmente que jogam na Europa, vêm de uma temporada desgastante, enfim, muita gente se lesiona, e se você joga sob temperaturas acima dos 30 graus, umidade acima de 80%, enfim, isso exige muito fisicamente dos jogadores, os jogadores transpiram mais, e existem conceitos no futebol fisicamente, como por exemplo, você ter mais intensidade na partida, pressionar a saída de bola do adversário, tudo isso é muito difícil dentro dessas condições climáticas. Então a tendência é que nessa Copa do Mundo, principalmente entre as seleções da Europa, é que a gente veja seleções valorizando mais a posse de bola, brecando um pouco mais, sem muita intensidade nas partidas, enfim, se poupando mais e fazendo uma rotação maior de jogadores, que é a tendência. A Itália, por exemplo, vai percorrer 14 quilômetros. Montou a sede dela lá no Rio de Janeiro, vem para Manaus, vai jogar em Natal, Recife, enfim, só nessa brincadeira de centro de treinamento, jogo centro de treinamento, a Itália vai rodar 14 quilômetros. Então, fisicamente, vai ser muito difícil para as seleções europeias aqui em Manaus. E principalmente não se resume esse desgaste só aos 90 ou aos acréscimos. Existe desgaste de aeroporto, existe desgaste do próprio trabalho. Esses jogadores que na sua maioria estão em fim de temporada, principalmente os europeus, e o reflexo de algumas seleções estarem perdendo algumas das suas estrelas. E na última sexta-feira foi a vez do Marcos Reus, da Alemanha, que rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo e está fora do Mundial. Vai necessitar aí de 5 a 6 semanas para se recuperar. E essas 5, 6 semanas é justamente o período de disputa da Copa do Mundo, no caso, pouco mais, um mês. A questão climática sempre foi uma preocupação quando o Brasil passou a ser passou a ser o país escolhido. E, em particular, os dois estados, a baixa umidade do ar, que existe também no Mato Grosso, por influência da região centro-oeste, e a alta umidade do ar que existe na nossa região. Agora, quem disputa uma Copa do Mundo tem que se precaver e se preparar para essas situações, como a Itália está fazendo, a própria Argentina está fazendo por vir jogar no Brasil, mas é uma realidade que não se pode fugir, não se pode escolher onde jogar. Quem sabe a partir de 2022 essa realidade mude no Catar, onde a previsão nos estádios é que os estádios já sejam climatizados, tenham um sistema de climatização que acontece como em alguns eventos em que se regula e se determina ou se escolhe a temperatura do ambiente. Um evento de MMA que acontece no Catar, as comissões elas entram em acordo. Qual é a melhor temperatura? 24, 26, 27, 23, 21 graus, enfim. Tá certo. Prazer estar com vocês. Né? É muito bom a gente estar podendo debater um assunto tão importante, até porque, no final, concordo, número, gênero e grau que vocês falaram aqui, concordo plenamente. Mas tem uma coisa que é importante, é ruim para todos, então ninguém leva vantagem com isso, todos levam desvantagem. Portanto, aquele que tiver a melhor capacidade de percepção de como minimizar esse problema é o que vai levar vantagem. Tem time treinando com 3, 4 agasalhos, gente treinando na sauna, tudo isso é relativo. Pior do que jogar na altitude não tem. Isso é verdade. A altitude é o mais complicado Isso de é todos. verdade. E nem por isso deixa de ter jogo. A vantagem é quem mora na altitude jogar com quem vem para jogar na altitude.
A vantagem seria se o Brasil estivesse acostumado a jogar em Manaus e viesse jogar em Manaus, e aí sim seria uma vantagem contra o adversário. No caso aqui não é isso. Todos vão jogar com a mesma dificuldade, a mesma complexidade. A diferença técnica que existe, já bem colocada aqui, apenas de forma prática, é que na umidade relativa do ar e o calor, você perde água e sal. E os sais são os importantes para reter não só o alimento, mas o líquido do estômago. No momento que você perde sal, tudo que você ingerir vai voltar rapidamente. Então, existe uma palavra simples que o mundo já conhece, mas isotônico. Se você ingerir isotônico, você vai correr do mesmo jeito. Aqui é possível se fazer competição, não é nenhum risco para o ser humano, desde que ele se prepare para isso. E é isso que a gente vai ver por aqui. Talvez a partida no Amazonas, aqui em Manaus, e no Mato Grosso, que vai nos passar uma aferição interessante, será Honduras e Suíça, 1h da tarde, aqui. 1h da tarde. Um contraste absurdo entre umidade do ar e o clima entre os dois países. Honduras vai enfrentar Suíça, ou Suíça vai enfrentar as duas equipes, as duas seleções estarão se enfrentando em um contraste climático absurdo entre as duas, e num horário desfavorável para os suíços. É porque nós estamos partindo do pressuposto que a Honduras tem uma temperatura similar à nossa, por ser uma floresta mais parecida. É o caso de Mas Croácia e a proximidade Camarões do mar, também. né? Não, Honduras modifica um pouco o clima, mas eu posso estar enganado, eu não me lembro. E até é bom a gente corrigir isso, né? Se alguém da produção puder dar uma olhada, é uma boa. Mas eu acho que o horário foi mudado. O horário do jogo será 4 horas. 4 horas da tarde. O que não difere muita coisa. Só mudou o horário. Mas a diferença continua gigantesca. Mudou a posição do 4 sol, horas da né? tarde, só muda a posição do sol e tal. Mas eu acho, é exatamente essa colocação que a gente quer fazer. O que a gente vai ver agora é quem tem melhor tecnologia, o melhor estudo científico para adaptar seu jogador à necessidade local. Tá certo. A gente já entrou nos jogos que vão ocorrer aqui, né? Mas na opinião de vocês, começando pelo Dudu agora, começamos ali pelo Gabriel, pelo Dudu. Qual vai ser o jogo mais emocionante aqui na Amazônia, em Manaus e em Cuiabá? O melhor jogo da Copa do Mundo, no início da Copa do Mundo, é Inglaterra e Itália. De qualquer lugar. Não tem pra ninguém. Não tem. Esse é um jogo top. É tão importante que todas as autoridades que virão para a abertura da Copa do Mundo virão assistir esse jogo. Todas as grandes estrelas que forem para a abertura da Copa do Mundo virão para esse jogo. Vem toda a FIFA, vem todas as delegações. Todas as pessoas importantes marcaram este jogo. É tradição, é história. E esse é um jogo que é o momento de nós, no Amazonas, projetarmos para o mundo. Então, eu diria disparado esse jogo. E não tem nem para Cuiabá, então, não vai ter. Não. O jogo mais importante da Copa do Mundo, depois da abertura, é Inglaterra e Estados Unidos, nesta fase. Zerou para todo mundo. Ou Inglaterra Inglaterra e Itália, né? Cuiabá talvez uma das atrações que enfraqueceu mais ainda o valor dos jogos em Cuiabá foi a saída do Falcão Garcia da seleção colombiana, que era uma das atrações da Colômbia para os jogos da Colômbia, para o jogo da Colômbia em Cuiabá. Agora São mundial, Se não a principal. Agora, na primeira fase, com exceção do jogo do Brasil, o Brasil vai pegar a Croácia, o Itaquerão, que vai ser o apelo do Itaquerão, o seu estádio do Corinthians é a parte. Mas o jogo mesmo, a partida chave, a partida que vai reunir o maior número de títulos em campo, é Inglaterra e Itália, sem discutir. Reúne 5 títulos mundiais, né? A Itália tetracampeã, a Inglaterra foi campeã em 66. Mas além desse jogo também vale destacar que Manaus vai receber o melhor jogador do mundo, né? Portugal vem jogar aqui em Manaus. Quer dizer, a gente espera que Manaus receba o melhor jogador do mundo, né? Ninguém sabe que vai estar inteiro. Isso, que o Cristiano Ronaldo se recupera de lesão ainda. A gente espera que até o segundo jogo da seleção portuguesa, que vai ser em Manaus, ele se recupere, mas também é um grande jogo, Portugal e Estados Unidos. Devemos ter muitos americanos no estádio, até porque depois dos brasileiros, os americanos dominaram a compra de ingressos e tradicionalmente é o país que mais coloca turistas
no país sede da Copa. Enfim, é outro grande jogo que vai receber aqui. E em Cuiabá, como o Amarildo citou, destaca Japão e Colômbia. Acredito que seja o jogo de mais apelo, além de Chile e Austrália também, que é o jogo de abertura lá de Cuiabá no dia 13. Que eu aponto o Chile como favorito a passar. Quem sabe tirar uma das... e ser um possível adversário do Brasil na próxima fase. Quem sabe a Holanda ou a Espanha não podem nenhuma dessas duas tropeçar e ficar na primeira fase, porque o Chile tem uma seleção muito rápida, uma seleção muito forte, uma seleção que tem, enfim, mas que a gente pode falar em um determinado momento. E tem tradição, né? Porque tem a tradição. o fato não estar as 10 melhores não significa que não tenha tradição. Me chamou muito das seleções sul-americanas ao comportamento do Chile nos últimos amistosos. Como a equipe ela é compacta. E quais são os jogadores que prometem os melhores gols, os gols mais bonitos, na opinião de vocês? Está aqui na Amazônia? O Dudu já falou, né? Que a Inglaterra e a Itália, né? Zerou. Desculpa, mas Bom, acho que principalmente Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo por ser o melhor jogador do mundo, mas outros craques vêm jogar aqui na Amazônia. A gente tem aqui em Manaus, tem o Balotelli da Itália, que ele faz gols proporcionalmente ao que ele se envolve em polêmica também, né? Tacou fogos de artifício na casa dele, enfim, joga dardo nos companheiros de time. O Balotelli é uma figuraça. Tem o Rooney também na Inglaterra, outro grande jogador. Exato. E o Cuiabá receberia o Falcão Garcia, né, da Colômbia, que é um baita do goleador, mas ele se machucou. Mas tem aí outros jogadores que vão passar por lá também, o Vidal do Chile, o Alexis Sanches, que também é do Chile, o Dzeko da Bósnia, que é um goleador, faz muitos gols. Enfim, o que a gente pode esperar, com certeza, são jogadores de altíssimo nível, tanto aqui em Manaus quanto em Cuiabá, que vão fazer uma bela Copa do Mundo. Vidal, para mim, o Vidal em Cuiabá vai ser o grande destaque, esse chileno. Ele, que agora na penúltimo amistoso do Chile, ele substituiu o Valdívia e conseguiu manter a intensidade da seleção chilena na partida. Quando eu falei de ser uma equipe compacta, é que o Chile talvez seja a seleção que consegue manter a intensidade do jogo. Se nós entrarmos no mérito dos dois jogos do Brasil, o Brasil ainda não conseguiu ter intensidade. O Filipão foi questionado ontem a respeito do comportamento do time. Ele disse que gostou. Quando ele foi questionado sobre a intensidade, ele procurou uma outra resposta para tentar convencer quem estava. O Brasil ainda não tem intensidade. Chile, a Argentina, que não se fala muito, a Argentina tem uma intensidade muito grande do meio para frente, mas é uma equipe que não ajuda, não é confiante na sua defesa. Talvez com o Mascherano ficando como um volante, como um terceiro homem na zaga, solto para trabalhar entre os zagueiros, marcando, possa ser que a Argentina resolva o problema, mas do meio para frente é também uma seleção muito interessante. eu concordo contigo e tem uma situação que é interessante essa pessoa analisar. O futebol são 11 contra 11, a palavra é essa. O diferencial está naquele atleta que consegue fazer diferente do que os outros estão fazendo. Então você tem uma oportunidade, vamos dizer, como ver um Chile jogar, é gostoso ver. Um time que tem uma marcação forte, um ataque pesado, no sentido vamos dizer, de qualidade, que chega para cima do adversário com muita velocidade, com muita consciência. Você vê o cara fazer uma virada de bola, não é um improviso que ele fez, ele está treinado, aquilo está marcado. Então, eu concordo plenamente com essa. Eu vejo como o Brasil ainda vive o problema da individualidade. Esse é o grande problema. Foi uma coisa que a Espanha conquistou com muitas estrelas individuais, consegue ser um time compacto de futebol, na qual você joga de igual para igual. Como eu dizia há muito tempo atrás, você botava um jogo no computador e aí o cara dizia, não, o jogo joga-se assim. Então pronto, no computador funciona. E muitas vezes eu consigo fazer com que os jogadores façam aquela movimentação que eu botei na computação, na programação que eu tenho. Entretanto, quando surge alguém que faz alguma coisa diferente, você quebra qualquer esquema. Então, o Brasil não conseguiu ainda esta intensidade. Acho que tem potencial para tal. E ainda mesmo assim considero que de tudo que tem aí, o Brasil tem muita chance. Eu também acredito piamente nisso. Eu tenho certeza que vai dar Brasil. Gente, saindo um pouco da seara do esporte, passando para a parte de infraestrutura, né? Tem dois hotéis que vão receber as seleções aqui, né?
Como é que funciona o esquema de recepção dessas seleções? Porque a gente tem aí a arena, né, localizada lá na Constantino Nery, eles vão precisar se deslocar até lá, né? Vocês que estão por dentro, como é que vai funcionar isso? Na questão dos hotéis, acredito que os jogadores vai funcionar como uma concentração e apenas isso, né? Os jogadores não vão sair lá dos hotéis, vai ser mesmo só para se concentrar, até porque as passagens das seleções pela cidade são curtas, né? No máximo 2 dias que as seleções ficam aqui, às vezes vem com 1, 2 dias de antecedência só para treinar mesmo e depois fazer o reconhecimento do campo e ir para o jogo, enfim, então é uma passagem curta. E os jogadores, quando ficam hospedados nos hotéis, eles ficam lá para concentrar, não vão se expor, não vai acontecer nada disso. E do hotel para o jogo, do hotel para o treino, do hotel para o jogo, enfim, não tem muito mistério. E eu acredito que é isso, as seleções elas querem privacidade, né? Querem manter ali o segredo para estrear bem na Copa do Mundo, até porque concentração é tudo nessa hora. A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, enfim, então as seleções precisam estar muito bem preparadas, tanto mentalmente quanto fisicamente, para fazer um bom mundial. Eu não sei se mudou a programação em Portugal, porque o Paulo Morgado, quando esteve como guia da seleção portuguesa, dos dirigentes da seleção portuguesa e do próprio técnico Paulo Pinto, Portugal tinha na sua programação chegar na sexta em Manaus, reconhecer o estádio no sábado e jogar no domingo e logo em seguida viajar. Por conta daquele burburinho que ainda havia, por conta da Inglaterra, Portugal pretendia chegar um pouco antes dessa sexta-feira, não sei se confirmou, mas pelo que o Paulo Morgado passou, disse a Marildo, o treinador da seleção portuguesa, disse claramente que quando a equipe não estiver em campo trabalhando, em Campinas, e quando ela não estiver jogando, usar o máximo do tempo para repouso. O máximo do tempo para repouso, pelo menos isso lá para a seleção portuguesa. Eu acredito que não será diferente das outras seleções. Pelo menos quem tinha que passear na praia aproveitou ontem e já passeou quando chegou ao Brasil. E foi o caso da Austrália, foi o caso da Suíça, foi o caso da seleção holandesa. A Holanda foi fantástica, né? Impressionante, a simpatia, né? Simpático mesmo. Mas a Holanda tem muito a ver, as pessoas pensam que não, mas tem muito a ver mesmo. As pessoas esquecem que a história, os mundos começaram a serem descobertos pelos holandeses. Foram quem criaram os comércios internacionais e tal. Eles têm centenas de concessões em várias partes do mundo. E isso faz o povo ser mais receptivo mesmo, mais eclético, mais movimentado. Dentro da tua pergunta, são 3 coisas que serão extremamente movimentadas durante a Copa do Mundo, quer seja pelos jogadores, quer seja pelos visitantes, né? O aeroporto, o transporte e o hotel. Por a razão que fala bem, Gabriel, as seleções vão ficar muito pouco tempo aqui. Então, esses 3 lugares vão ter um fluxo gigantesco de movimentação. A gente tem a perspectiva do cara querer um jantar especial, querer visitar alguma coisa, mas eu acho que o tempo que eles passam aqui vai ser muito bom. Justamente pegando o gancho aí da sua fala, Dudu, o nosso programa infelizmente é muito curto, nós já estamos quase perto do final, mas eu gostaria que vocês fizessem uns comentários. Eu vou falar aqui alguns aspectos da Copa do Mundo, eu gostaria que vocês comentassem. A primeira coisa que viesse à mente de vocês, a primeira é mobilidade urbana. Nós estamos vendo aí as imagens, já? Então, começando pelo Gabriel, mobilidade urbana. Exatamente, nós tínhamos algumas obras previstas para mobilidade urbana aqui na cidade, a construção do BRT, do monotrilho, enfim. Acabou que nada disso ficou pronto, porque as 2 obras foram tiradas da matriz de responsabilidade para a Copa, enfim. E o que a gente pode constatar faltando menos de uma semana para a Copa do Mundo, não ficou praticamente nada do legado da Copa do Mundo na questão da mobilidade urbana. E na Copa do Mundo a gente tem esse caos, que é o nosso transporte coletivo, né? Mas durante a Copa do Mundo vai funcionar de uma forma completamente diferente, né? Nós vamos ter linhas especiais, partindo de vários pontos da cidade, dos terminais, da Ponta Negra, do Centro Cultural Pop da Amazônia, enfim. E essas linhas vão funcionar o seguinte: apenas os torcedores que vão ter acesso à arena nos jogos vão poder usar os ônibus, eles vão apresentar o ingresso, e pagar a passagem normal, o valor de R$ 2,75. Então esses ônibus eles vão fazer um trajeto direto para a arena, sem paradas, e a cada 10 minutos vão ter esses ônibus, enfim.
Então vai ser um fluxo completamente diferente do que a gente está acostumado. E a gente espera que realmente a gente não tenha esse problema de transporte, que é um dos fatores que mais preocupa nessa recepção dos turistas, na locomoção. Esse é um ponto interessante. Eu tenho uma prima que ela tem parentes próximo à arena. Ela disse, eu quero passar a Copa do Mundo lá próximo, vou poder ir, Maria? Quando eu falei dessa situação, ela disse, sim, mas existe um direito na Constituição que é de ir e vir, e eu quero passar o período da Copa do Mundo na casa da minha tia. Alguém vai me proibir? E é próximo à arena. Ela mora até próxima à casa da mãe do Ilmar Faria. A mãe do Ilmar, que foi dirigente do Rio Negro, ela foi uma das primeiras jogadoras de futebol feminino. É próximo a uma fábrica conhecida de bebidas ali próximo a Constantino Nery. E como ficam essas pessoas que vão usar e vão exigir o direito livre de ir e vir? Não moram lá, mas têm parentes lá. E tem um hábito de no fim de semana ir a esses locais. Enfim, vai alterar, a né? mobilidade urbana é clara. Existiu uma proposta, não foi cumprida, e agora erguer a bandeira, torcer pelo Brasil e separar bem as coisas, de que a seleção brasileira não tem nada a ver, o futebol não tem nada a ver, em parte, com o que foi prometido, o que foi apresentado como proposta, que não foi cumprido, na verdade. Agora, Dudu, eu quero que você comente tecnologia e cobertura jornalística. Fantástico, eu acho que nós demos um salto de qualidade de 200 anos. Nós levaríamos muito tempo para fazer essas mudanças tecnológicas que vamos usar aqui. Todo mundo sabe, todos os sistemas que vão ser usados são implantados pela FIFA, porque é uma empresa privada que administra isso. Nós vamos dar um passo espetacular na Rádio Amazonas FM, que vai estar dentro da arena transmitindo os jogos, vai estar acompanhando a Copa do Mundo, como licenciada da Copa do Mundo. E esse avanço tecnológico que nós precisaríamos levar de 5 a 10 anos para adaptar ao mundo, conseguimos em 3 meses, em função da necessidade do serviço que nos obriga agora. Então, tecnologicamente falando, foi perfeito para todo mundo, porque nós que trabalhamos nessa área nos deu um avanço considerável. Esperamos que depois da Copa do Mundo continue o G2, G3, G4, G5. Com certeza, se todos isso vai nós. acontecer, só Deus sabe. E só para concluir um raciocínio que eles falavam, aqui, se você me permite, Claro. eu sei que o tempo é curto, né? É o seguinte, quando Manaus foi escolhido sede da Copa do Mundo, eu fiquei muito feliz, porque achava que duas coisas aconteceriam. Um grande avanço na nossa cidade, para a nossa população, para nós, usuários, e um avanço para o futebol da minha cidade, que precisa disso. No fundo, fica só o futebol. Mas fica só o futebol, o espaço físico. Não existe nenhum projeto social para isso. Mas pelo menos ganhamos 3 estádios que não tínhamos nenhum estádio. Então, lamentavelmente, a Copa do Mundo vai passar um ciclone por aqui e espero que não destrua nada. E não destruindo, vai deixar alguma coisa para a gente como legal. É o que todos nós esperamos, né? Agora eu quero que o Gabriel comente FanFest. Exatamente, o FanFest é o grande ponto de encontro aí dos torcedores que vão acompanhar a Copa do Mundo. Enfim, de repente, quem não conseguiu ingresso para o estádio, né, vai poder curtir o FanFest lá, curtir os jogos, curtir shows. Enfim, a gente tem uma programação de shows lá inclusive no jogo do Brasil e Croácia, que é o jogo de abertura da Copa do Mundo. Quem vai fazer show lá no FanFest aqui em Manaus é o Israel Novaes, cantor sertanejo. Está fazendo muito sucesso. E tem outras atrações confirmadas também, Zé Cabaleiro, Nando Reis, enfim. Então, além do cara que vai no FanFest, quer assistir os jogos, né, quer acompanhar futebol, viver a Copa do Mundo, também pode curtir uma música boa, pode curtir a companhia. Isso mesmo. Enfim, E a Rede Amazônica vai estar lá, né? Nós estaremos A lá, né? Amazonas Com FM certeza. é a oficial do FanFest, um telão de 50 metros, né? Que é uma coisa espetacular. É um telão que vai ficar para a cidade. Né? É bom que se diga que a FIFA vai fazer uma doação de 4.000 computadores para as escolas. Né? É alguma coisa que deixa dentro desse mundo que está por aí. Tá certo. Agora, Marildo, comenta pra gente Arena da Amazônia, rapidinho. 44 mil lugares, no máximo são preenchidos aí 41 mil, 42 mil, tem espaço para a imprensa, tem aquela margem de segurança que o próprio estatuto exige, que vai ficar para o futebol amazonense. A gente espera que o que aconteceu no último jogo do Campeonato Amazonense, as portas do início da Copa, tenha sido uma exceção que fique como exemplo, né?
e que o que aconteceu no tribunal também seja um alerta para os futuros jogos na Arena da Amazônia, porque nós teremos grandes jogos, nós teremos os clubes amazonenses, a partir de agora, eles não tinham e reclamavam disso, espaço para poder mostrar o seu produto. Porém, esse produto tem que ser melhor trabalhado, esse produto tem que ser melhor apresentado para a população. Material humano, a que eu me refiro, que é o jogador de futebol, você tem. Podemos citar vários que já vestiram até a camisa da seleção brasileira. Agora, o modelo, o formato que o futebol do Amazonas existe, não o calendário, não a disputa, mas o tratamento, isso tem que mudar, tem que ser revisto urgentemente. Porque o que aconteceu no SESI não pode servir de convite para algo mais grave na arena. Jamais. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto e quase tudo que é bom dura pouco, né? Vou pedir que os nossos convidados façam as considerações finais, começando pelo Dudu. Obrigado pela oportunidade, fique ligado com a gente no nosso trabalho, nós da Rede Amazônica, em todos os seus setores, estaremos diretamente envolvidos na Copa do Mundo, mas mais do que isso, nós estamos comprometidos com o social da nossa terra. Então, que a Copa do Mundo sirva como um exemplo bom a ser seguido para melhorar a qualidade de vida de todos nós. O Brasil sediou, após 64 anos, volta a sediar novamente a Copa do Mundo. Teve 64 anos para se planejar, 64 anos para aproveitar esse momento. E 7 não resolveu nada. Nós teremos, pós-Copa do Mundo, uma outra realidade do futebol brasileiro. E nós poderemos ter uma seleção ex-campeã do mundo. Ou quem sabe Los Hermanos, né? Algumas previsões já apontam os Los Hermanos, os próprios belgas. Eu agradeço o convite e é sempre bom falar de futebol. Exatamente, temos a expectativa aí da primeira Copa do Mundo aqui na região amazônica, né? Jogos aqui em Manaus e Cuiabá. A gente fica na expectativa e eu aproveito também para fazer um convite ao internauta acompanhar nossa cobertura da Copa do Mundo, tanto no Portal Amazônia, no AmazonSat, Rede Amazônica, enfim, lá no Portal Amazônia, inclusive, a gente tem um especial muito legal sobre as seleções, jogos em Manaus e Cuiabá, um infográfico sobre todas essas 16 seleções e tem muita coisa legal que ainda vem até quinta-feira, que é o início da Copa do Mundo, e estamos todos na expectativa por um grande evento e quem sabe com o Brasil ex-campeão do mundo. Obrigado, Isabel. Eu acho que não tem outra possibilidade que não seja essa. Rapazes, o Amarildo me abalou falando que depois eu ter outro campeão. Rapazes, muito obrigada por vocês terem vindo, é uma felicidade muito grande tê-los aqui. Gente, eu queria pedir que vocês continuassem acompanhando o Portal Amazônia pelas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Continuem acessando portalamazônia.com também. Vamos torcer para o Brasil com muita paz, civilidade. E é isso. Tenha uma excelente semana e obrigada até sábado que vem.